Olá, sou Patrícia Pena Bernardo e o vídeo de hoje está baseado em algumas das perguntas que vocês me fizeram. Mas antes de continuar, se curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e continue mandando as suas questões, porque eu estou baseando muitos dos meus vídeos em questões que vocês estão fazendo. É sempre um grande prazer poder esclarecer essas questões e me inspirar nelas para preparar esse material para oferecer para vocês. Então, Júlio, obrigada pela sua contribuição, respondendo a você e me inspirando nas suas perguntas para esclarecer esses pontos para todos vocês. Primeiro ponto: astrologia e psicologia, qual a relação? Tem um livro do Jung que chama Vida Simbólica, que ele fala assim: quando eu estou na dúvida de um diagnóstico, eu indico para o meu paciente que ele faça o seu mapa astral. Por quê? O Jung era um grande estudioso de astrologia e a gente tem inclusive alguns astrólogos que são psicólogos junguianos, como a Liz Greene, que tem livros fantásticos de astrologia por esse olhar junguiano, da psicologia junguiana. Então nós podemos sim fazer paralelos entre todo o conhecimento desenvolvido pela astrologia e a psicologia junguiana. E quando eu me formei em psicologia, eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo, na sequência. Acabei de me formar em psicologias plásticas, eu fiz o curso de astrologia e eu fiz o curso de mitologia grega com Junito Brandão. O que aconteceu? Foi fantástico, porque o que eu via na astrologia, que cada signo corresponde a um dos 4 elementos da natureza. Cada signo é regido por algum dos planetas. E esses planetas, eles são o quê? Eles são, na mitologia grega, deus e deuses. E o estudo junguiano sobre os mitos diz que esses deuses e deusas e personagens das mitologias e dos contos de fadas expressam forças atuantes da nossa psique. São imagens arquetípicas que nos dão notícia desta vida interior, que é muito rica, muito complexa, com muitos personagens. Nós não somos um, nós somos muitos. E esses muitos aspectos da nossa psique precisam se harmonizar para que possam participar de uma maneira equilibrada da nossa vida, do desenvolvimento da nossa personalidade. Então, esses personagens expressam forças psíquicas que nos guiam no nosso desenvolvimento emocional, no nosso desenvolvimento psíquico. Então, se esses mitos expressam forças psíquicas, os signos astrológicos e os planetas e os aspectos que eles fazem entre si expressam também aspectos do nosso drama interno, aspectos da nossa vida e da nossa trajetória ao longo da vida. Então, o mapa astral, ele é um retrato, que é um retrato do céu quando a gente nasceu, forma o nosso mapa astral. Ele tem 12 casas, cada casa corresponde a uma das áreas da nossa vida. A casa 1 é a casa do eu, como é que eu me mostro, me coloco no mundo e como o mundo me recebe, me vê. A casa 2 é a casa das posses materiais, como eu lido com as questões concretas do dia a dia, como eu me aproprio das minhas questões da minha vida, como eu lido com dinheiro, com propriedades, como eu cuido também da minha casa, no sentido de como é que eu me organizo com relação a essas questões materiais. A casa 3 é a casa dos estudos, a casa de Gêmeos, a casa dos irmãos. Cada casa corresponde a um dos signos astrológicos. A casa 1 corresponde ao signo de Áries, regido por Marte, o deus da guerra. Então, essa força de se colocar no mundo, essa noção do eu, né? Como é que eu me identifico como um ser único no mundo. Então, por aí vai, são 12 casas. Vocês vejam só, já de cara, que riqueza poder pensar na nossa vida por esses 12 aspectos, através dessa linguagem descortinada pela astrologia. Então, a gente pode, na verdade, fazer muitos paralelos e utilizar
todo esse simbolismo dos mitos, esse simbolismo dos astros, esse simbolismo dos 4 elementos, para compreender e fazendo paralelos com forças que atuam na nossa psique. Então eu cito, por exemplo, alguns trechos do livro da Alice Green no meu mestrado, na minha tese de mestrado. Então sim, a astrologia ela pode nos fornecer elementos simbólicos para nós pensarmos sobre nós, sobre a nossa vida e sobre questões que envolvem a nossa vida. E o Jung falava que os contos e mitos são a anatomia comparada da psique. Então, toda esta linguagem simbólica nos fornece elementos, como eu já expliquei, para pensar e para ampliar o olhar sobre as nossas questões existenciais. E a próxima pergunta é... então, Jung bebeu na fonte dos mitos, dos contos. Ele era um estudioso de astrologia, ele chegou a escrever, comentar sobre isso, fazer alguns experimentos usando astrologia e no livro Sincronicidade ele fala um pouquinho disso, mas na época ele foi mal compreendido, então ele ficou um pouco desgostoso com isso. E eu considero que Jung também foi o primeiro arteterapeuta que existiu. Por quê? Porque ele dizia, e tem um livro dele, o Jung fala, olha, muitas pessoas vêm de outros lugares, de outros países, deixam tudo das suas casas e vêm ser atendidos comigo. E essas pessoas, como é que eu faço para que elas possam aprender este caminho de diálogo interior que não necessite que a cada crise que elas tiverem, elas têm que largar tudo e vir fazer terapia com algum terapeuta, porque naquela época não tinha muitos psicoterapeutas no mundo, né? O Jung é um dos que iniciaram este movimento junto com Freud, junto com Adler, depois veio Skinner, veio Reich, enfim. Mas aí então o Jung, ele diz nesse capítulo da função transcendente, ele fala assim, que a interpretação dos sonhos, porque os sonhos dão notícias desse drama arquetípico que está acontecendo no nosso inconsciente, e quando a gente dorme, o holofote sobre a nossa consciência apaga e ele acende essa luz, ele ilumina trechos, aspectos do nosso inconsciente, né, que aparecem nos nossos sonhos e que a gente tem lampejos disso também nos nossos sonhos acordados. Então ele fala, para interpretar o sonho, eu preciso saber a história da pessoa, eu preciso fazer um processo de amplificação dos símbolos que aparecem nesse sonho, como é que eles apareceram na história da humanidade, nos mitos, como é que eles aparecem nos contos e com que simbolismo e como que de todo esse simbolismo, o que tem a ver, então cruzando isso com o momento da pessoa, com a história de vida dela, ligando esses pontos, disso tudo, que fio que eu puxo para ajudar a entender que história que a pessoa está contando através do sonho dela, do momento dela. Então é um trabalho muito complicado para a pessoa fazer com ela mesma. Ninguém consegue interpretar muito bem os próprios sonhos. A gente tem os nossos pontos cegos. Quando eu olho para cá, eu não consigo olhar o que está nas minhas costas, não é? E os sonhos vão mostrar o que está nas minhas costas. Então tem aspectos que os sonhos mostram que eu preciso do terapeuta podendo olhar para os outros lados, que o terapeuta que fez todo esse estudo desse simbolismo, desses mitos, desses contos para me ajudar a interpretar o sonho. Então ele falou, olha, não dá para ser através da interpretação dos sonhos. É lógico que o contato, o trabalho sobre os sonhos é muito importante. Então ele sugeria que fizesse o seu caderno de sonhos, por exemplo, de sonhos dormindo, de sonhos acordados, de devaneios que venham, de questões que permeiam o imaginário da pessoa. Mas ele fala, além disso, quais poderiam ser as ferramentas, os recursos que a pessoa pode aprender, como uma farmácia, uma pequena botica, que a pessoa saiba, possa dispor de remédios que não precise da receita médica, né? Como, por exemplo, a gente vai numa farmácia e tem alguns remédios, o Rescue, por exemplo, que é o floral, para momentos de crise e de choque, que a gente pode comprar, a gente não precisa ir no médico para ele receitar o Rescue, por exemplo, né? Tem alguns remédios que já tem a sua bula e que, não sabendo usar,
não vão fazer nenhum mal, né? E na bula está explicadinho como usar. Então ele falou assim, olha, eu sugiro que os recursos expressivos, sejam eles quais forem, pintura, desenho, modelagem, dança, escrita criativa, eles podem ser recursos adequados para promover esse diálogo com esta dimensão simbólica do inconsciente, ao mesmo tempo promovendo esse processo de elaboração simbólica, de elaborar esse símbolo para que a energia contida nele possa, e a mensagem contida nele do nosso inconsciente possa ser trazida, compreendida e integrada na consciência. Isso faz com que a consciência se expanda e isso promove a nossa saúde emocional, a nossa saúde psíquica. Então, o Jung foi a primeira pessoa dentro dos modernos, porque antigamente, entre os povos ancestrais, a arte sempre esteve ligada à figura dos xamãs, dos curandeiros e aos procedimentos de cura-arte, e o trabalho com as histórias, com os mitos e com os contos. E com os astros, vocês sabiam que tem uma astrologia indígena também? E que eles organizam as constelações com formato de animais, de figuras importantes na mitologia deles também. Então isso é ancestral, isso é uma maneira, a maneira simbólica da humanidade compreender o mundo, o seu lugar no mundo, compreender as questões com as quais ela se depara na vida dela, né? Então, o Jung, ele deixou muito material e muito estudo sobre essas produções simbólicas, expressivas, o estudo do símbolo, do que eles podem estar ajudando a compreender e desse processo de elaboração simbólica que é promovido através dos recursos da arte-terapia. Então ele deixou esses fundamentos. Agora, existem outras linhas da psicologia que também se utilizam, podem se utilizar de recursos expressivos. A arte-terapia, o que ela precisa é ter o olhar de alguma linha da psicologia que permita perceber qual o sentido para o ser humano do fazer artístico e o caminho de extrair desta produção artística esta mensagem do inconsciente para a consciência, propondo um caminho de elaboração a partir desse trabalho realizado. E cada linha da psicologia tem os seus caminhos de elaboração desse material inconsciente e da integração desse material à consciência. Então nós temos até linhas que não se preocupam em trabalhar com o que está no inconsciente, mas sim com como a consciência está lidando com as questões práticas do dia a dia, como por exemplo a linha da psicologia comportamental. Mas mesmo esta linha pode se valer de recursos expressivos para os seus objetivos. O que precisa para ser um trabalho em arte-terapia é ter uma linha psicológica fundamentando. E podem ter várias, não necessariamente a junguiana. Mas por que tem tantos psicólogos, tantos arte-terapeutas que são junguianos? Porque a linha junguiana nos traz o material amplo, vasto e riquíssimo, interessantíssimo para nós podermos fazer e extrair do fazer artístico toda essa riqueza e esse potencial que ele tem terapêutico, preventivo, pedagógico e de promover então este processo de expansão da consciência. Terminando, esse vídeo já ficou bem amplo, bem comprido. Se você tem alguma outra pergunta que você queira que eu responda nos próximos vídeos, deixa aqui nos comentários e até o nosso próximo encontro.